Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os números inteiros, né? Já iniciamos a nossa roda de conversa e um assunto bem tranquilo para introduzir esse conceito desses números inteiros, né? Que na verdade daqui a pouco a gente vai ver que isso aqui é um conjunto de números inteiros, ou seja, um monte de número que está ali dentro que tem a mesma propriedade, né? Percebam então que nós temos dois termômetros aqui, um rapaz com um frio danado ou com febre, né? Quer dizer, a temperatura dele tá alta, ou com muito frio, quer dizer que a temperatura do ambiente tá baixa. Então, nós reparamos aqui, ó, se olharmos para o termômetro do lado direito, que ele está medindo em graus Celsius, ou seja, a temperatura é a unidade de medida que nós usamos aqui no Brasil mesmo. E se nós olharmos bem, ó, vou dar uma aumentadinha nele aqui, ó, esse termômetro, ó, ele está entre 10 e 20 graus Celsius, ele está marcando isso. Percebam que aqui aparece um sinal de positivo. O que significa esse sinal de positivo? Significa que quanto mais ele for para esse lado, né, para o lado direito aqui, sentido do relógio, é mais quente o ambiente vai estar. Percebam também que ele está entre 10 e 15, bem no meizinho. Quantos graus seriam aqui? Então, 10 e 20 seria então 15 graus. Então quer dizer que esse termômetro aqui em particular, ele está medindo 15 graus Celsius. Já esse termômetro aqui do lado esquerdo, olha o que está acontecendo. Ó. Aqui nós temos o 0 grau, ou seja, está zero, nós todos já ouvimos falar. Quanto mais para cima o termômetro marcar, quer dizer que mais quente vai estar, ou seja, maior a temperatura. E quanto mais para baixo aqui o termômetro tiver, significa que vai estar mais frio, ou seja, uma temperatura menor, uma menor temperatura. Então quer dizer, quanto mais para cima do zero, maior a temperatura, quanto mais para baixo do zero, menor a temperatura. Beleza? Então percebam que aqui, ó, nesse caso, nós esquecemos essa coluna aqui, ó, porque ela está falando de graus Fahrenheit. Aqui a gente não usa ele. Nós usamos apenas os graus Celsius no nosso caso. Percebam, gente, a temperatura lá no outro termômetro estava marcando 15 graus, porque estava entre 10 e 20. Nesse caso, a nossa temperatura está entre 0 e 10. E percebam que está bem aqui na metadinha, ó. Quem que está entre o 0 e o 10 está no meio do 0 e 10. É o 5. O que significa isso? Significa que a temperatura aqui está sendo de 5 graus Celsius abaixo de zero. Então, o que significa esses 5 graus abaixo de zero? Esse cara aqui nós vamos usar uma forma mais rápida de denotar ele, porque imagina toda hora ter que falar abaixo de zero, abaixo de zero. E é por isso que nós usamos o símbolo de menos e colocamos assim, ó, menos 5 graus Celsius. O que significa isso? Quer dizer que ele está abaixo do zero, 5 graus. Beleza? Bem tranquilo por enquanto a leitura do termômetro. Se pegarmos aqui, né, nós temos 15 graus positivos, ou seja, está 15 graus acima de zero, então nós só denotamos assim, ó, 15 graus Celsius. E tem um outro jeito, nós podemos usar aqui também o símbolo de mais. O que significa esse sinal de mais? Quer dizer que ele está acima de zero. E com isso aparecem algumas perguntas, né, e algumas situações, como já discutimos, né, através dos nossos fóruns, que é, quem que é mais quente? 10 graus ou 30 graus? Gente, essa pergunta aqui a gente já responde direto, né? Essa pergunta aqui, a resposta correta seria 30 graus Celsius, ou seja, ele está mais quente, ele está maior. E quem que estaria mais frio nesse caso aqui? Estaria mais frio o menos 10 graus ou menos 30 graus? É claro que seria o menos 30 graus. Ah, Eduardo, então quer dizer que entre o menos 10 e o menos 30, o mais frio é o menos 30? Exatamente. Quer dizer que é mais frio aquele que está mais longe do zero, né? Se fôssemos olhar esse 30 graus aqui no termômetro, ó, ele está sendo registrado, desculpa pessoal, ele está sendo registrado exatamente, ó, aqui, ó, tá bom?
E aí, gente, nós começamos a pensar assim, bom, e o que tem a ver esses negativos, esses positivos? Meu Deus, vai complicar tudo a minha cabeça. E tem um jeito de colocar eles de uma forma bem fácil. Eu vou pegar esse termômetro que está do lado esquerdo aqui, ó, e ao invés de deixar ele em pezinho, né, na vertical, eu vou colocar aqui na horizontal, ó. Então eu vou fazer um traço aqui, ó. Opa, tá reto demais da conta, né? Vou fazer uma reta aqui, né? Deixa eu apagar e fazer ela aqui com a nossa régua. Eu vou fazer uma reta aqui no nosso caso, ó. E a hora que eu traçar essa retinha que está aqui, eu consigo inserir valores nessa reta. O cara que está aqui no meio, ó, que está aqui no meio, é o zero. E sempre vai ser ele. E aí, para o lado direito aqui, ó, nós temos o 1, o 2, depois o 3, depois o 4, o 5 e assim infinitamente. Nós não paramos aqui de contar, né? E o que acontece? Quanto mais esses valores estiverem indo para a direita, né? Ou seja, se estiver indo para a direita, significa que eles estão ficando cada vez maiores. Então, se estiver à direita do zero, nós usamos o sinal de positivo, que é o que nós já fazemos atualmente, só que nós escondemos esse sinalzinho. E o que acontece se ele estiver na esquerda do zero? Acontece assim, ó, quem que vem depois do zero? O 1. Só que como ele está antes, ele é o menos 1. Ah, e quem está de cá? O menos 2. E depois, o menos 3. E depois, menos 4. E depois, menos 5. Percebam, pessoal, que para cada carinha que tem do lado positivo, tem o seu oposto do lado negativo. Ó. Quem que está do lado negativo do 2? Do 2 positivo? O menos 2. Quem que estaria lá do menos 5? Ó? O 5. Então percebam que a distância do menos 5, ou seja, esse tamanho aqui, ó, do menos 5 até chegar no zero, a distância é de 5 pontos. E qual que é a distância do zero até chegar no 5? Também 5 pontos. Então não esqueçam disso. Sempre para um cara que é positivo, tem lá do outro lado um cara que nós chamamos de oposto e ele recebe o sinal de negativo. O que significa isso então? Quer dizer, quanto mais à esquerda o número estiver, aqui dessa retinha, significa que esse número é menor. Quanto mais negativo, pior vai ser o nosso número. Ou seja, quanto mais negativo, menor ele é. Então, só para recordar aqui, ó, quanto, né? Deixa eu parar de abreviar. Então, quanto mais negativo, o que significa? Significa que ele é bem menor. Ok? Então, quanto mais negativo, ele vai ser menor. Lembrem-se sempre dessa retinha aqui. Essa reta recebe um nome especial. Ela se chama reta numérica. E todos os números que estão nela, até esse momento, são os números do conjunto dos números inteiro. Então, o que são os números inteiros? São os números positivos, que a gente já conhece, e são os números negativos, que nós vamos começar a trabalhar agora, pensando igualzinho aqui foi descrito na parte da temperatura. Tá certo, gente? Então, é isso aqui mais ou menos que nós vamos trabalhar e vamos fazer alguns exemplos aqui, né? Então, qual que é a diferença, né? Vou fazer 3 exemplos a mais aqui. Qual que é a diferença de temperatura em uma cidade com 10 graus Celsius e uma com 42 graus Celsius? O que significa isso? Imagina que eu tenho aqui uma cidade da região que está fazendo 10 graus e uma 42, ou seja, eu quero saber qual que é a diferença de temperatura. Ou seja, se eu ir de uma cidade com 10 graus e chegar numa de 42 graus, quanto que a temperatura vai mudar? Para fazer isso é uma conta bem simples, né? Ou seja, eu estou no 10 graus Celsius e eu quero chegar no 42 graus Celsius. Então, quer dizer, basta fazer uma subtração. Então, nós temos 42 menos 10 graus, isso aqui vai dar 32 graus. É claro, né, gente? Você está no 10. Aí você vai para o 20, depois você vai para o 30, depois você vai para o 40, depois 41 e depois 42. Qual que é a distância do 10 até chegar no 42?
32. Então, qual que é a diferença de temperatura em uma cidade de 10 graus e uma de 42 graus? Resposta, a diferença é de 32 graus Celsius. Bem tranquilo, bem simples. Agora vamos pensar um pouquinho diferente e eu vou montar de duas formas. Assim. Vou montar de uma forma para que vocês possam entender. Olha o que ele fala. Qual a diferença de temperatura em uma cidade com menos 10 graus e uma de 42 graus? Quer dizer, gente, tem uma cidade que está gelada, gelada, gelada e na outra está bem quente. Quando acontecer esse tipo de problema, nós podemos aqui desenhar a nossa reta numérica para facilitar o nosso entendimento. Então, nós temos aqui sempre no meio o 0 graus Celsius. Onde que estaria o menos 10? Ele estaria à direita ou à esquerda do zero? Ele estaria aqui, à esquerda. Aqui estaria o... Deixa eu colocar ele um pouquinho mais perto aqui. Ele estaria o menos 10 graus Celsius. Quer dizer, ele está à esquerda. Lembra lá? Para a esquerda estão os negativos e para a direita estão os positivos. Tudo bem? E onde que estaria aqui o 42? Estaria mais ou menos aqui, 42 graus Celsius. Ele é positivo porque está quente, né? E percebam que aqui do ladinho do 42, não aparece nada. Quando não aparece nada, nós podemos ou deixamos sem o sinal de mais. Pode ficar com ou sem. Quer dizer, ou escreve assim, ou escreve, ou escreve assim, mais 42 graus Celsius. Qualquer um dos dois está perfeitamente correto, tá bom? Então, vejam bem, como nós queremos calcular a diferença de temperatura, eu quero saber, para eu sair de uma cidade que está menos 10 graus e chegar em uma que está 42, eu tenho que aumentar em quanto essa temperatura, né? Quanto que está mudando essa temperatura? Um jeito de pensar, pessoal, é assim. Nós estamos no 10 graus. Eu vou fazer ele chegar até o zero, até aqui, Então, do menos 10 até chegar ao zero, quantos pulos a gente tem que dar? A gente tem que dar 10 pulos. E se eu estiver no zero e quiser chegar lá no 42? Quanto que nós contamos? Do zero, que está aqui, para chegar no 42, nós pulamos 42. Quer dizer, qual que é a diferença de temperatura entre menos 10 e 42 graus? A diferença de temperatura vai ser de 52 graus Celsius. Mas, Eduardo, de onde você tirou esse 52? 10 mais 42. Então, a diferença desse exercício, resposta, a diferença é de 52 graus Celsius. Quer dizer, para eu sair de um lugar que está 10 graus, menos 10 graus Celsius, e se eu quiser esquentar até o 42, eu preciso ganhar 52 graus Celsius. Mas, gente, olha a questão que eu vou mudar agora um pouquinho o entendimento. E se nós estivermos em uma cidade que está fazendo 42 graus e formos para uma cidade que está fazendo menos 10 graus, eu estarei ganhando ou perdendo temperatura? Nós estaríamos perdendo. Então, quer dizer que o nosso sinal seria diferente. Muito bem, pessoal. Então, olha isso. Qual a diferença entre a temperatura de uma cidade que está a menos 20 graus e uma que está menos 8? É sempre bom nós virmos aqui e traçarmos a nossa reta, né? Para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, a gente sempre vai fazer isso para ficar um pouco mais fácil. Só para lembrar, aqui no meio vai estar o zero e todo mundo que estiver à direita vai ser positivo e quem estiver para a esquerda vai ser negativo. Então, se aqui tem 1, do lado de cá tem o menos 1. E lembra, gente, para a direita do zero começa 0, 1, 2, 3, 4. Então, aqui seria o 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E para a esquerda é no mesmo estilo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, só lembrar desse jeito, que quanto mais longe do zero, mais negativo o número é. Então, vamos pensar. Quem é mais negativo? O menos 20 ou o menos 8? Se formos ver, quem está mais longe do zero? O 8
ou o 20? O 20 está mais longe, quer dizer que o 20 é mais negativo que o menos 8 graus Celsius. O que significa isso, então? Significa que o menos 20 ele está mais longe do zero. Se ele está mais longe do zero, gente, significa que está mais frio. Então, como que eu posso colocar esses caras aqui na nossa reta? Ó, aqui pertinho, eu vou colocar o menos 8, que a gente só tem que marcar os dois, lembra lá do sexto ano? E como que eu vou fazer para marcar o menos 20? O menos 20 é dar mais ou menos aqui, ó, menos 20 graus Celsius. Lembrando que ele está mais longe do zero. Quanto mais negativo, mais para a esquerda. Então, galera, como que a gente calcula a diferença, ou seja, a distância que eu saio do menos 20 para chegar no menos 8? Essa diferença aqui, ó, que nós vamos calcular agora, vai dar quanto? Ó, eu estou no menos 8. Se eu quiser chegar lá no menos 20, então eu vou fazer assim, ó, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Eu vou contar dessa forma. Então, do menos 8 para chegar no menos 20, nós teríamos 12 graus. Ah, Eduardo, como você sabe isso? Ué, gente, eu pego o 20, tiro o 8, né? Como que a gente faz essa continha aqui? Pede emprestado, fica 10. Então, vai ficar 8, 9, 10. Aqui, lembrando, tem o 0, né? 0 para chegar no 1, 1. Ou seja, essa distância aqui é uma distância de 12 graus Celsius. Só que veja bem, qual a diferença entre a temperatura de uma cidade com menos 20 graus Celsius e uma de menos 8 graus Celsius? Qual que é a diferença? A diferença é de 12 graus. 12 graus Celsius. Tudo bem? Quer dizer que calcular essa diferença nada mais é do que calcular a distância entre dois números. E é isso que nós sempre fazemos. Tudo bem? Então, calcular essa distância é sempre muito importante. E aqui fica, então, o comecinho dos nossos estudos de números inteiros. E só para denotar o que são números negativos, o que são números positivos. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.